A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Sempre muito bom estar aqui, me sinto em casa. Me sinto bem e feliz. E eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Grata ao Senhor pela vida de cada irmão e por aqui poder estar. Obrigada, pastor Oséias, pelo convite. Vamos ao livro de Neemias. Num estudo de sequência, que já vem de alguns dias. Obrigada. Nós vamos ao capítulo 6 do livro de Neemias. Vamos fazer uma leitura do 1 ao 9, para que a gente consiga ter uma compreensão melhor dos propósitos de Deus na vida de Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-se pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as tuas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Podeis assentar, dizendo: agora, pois, Senhor, esforça as minhas mãos. O texto nos convida a olhar para a história de Neemias. Neemias aqui encontrou o seu irmão Anani, e ele começa a conversar, e ele pergunta para o seu povo: como é que está o meu povo? E ele fica sabendo que o povo está em grande sofrimento, que o povo está passando por dificuldades, que o povo está com os muros fendidos, os muros estão rachados, o povo está sem nenhuma segurança, porque não havia os muros restabelecidos. Quando Neemias escuta essa palavra, entra no coração de Neemias uma tristeza, e o texto vai nos dizer que Neemias senta, chora, ora, jejua por vários dias. Veja que quando ele pergunta sobre os teus, sobre o teu povo, ele fica sabendo que não estão bem. A atitude de Neemias nos faz observar quais são as nossas atitudes diante da dificuldade do outro, da dificuldade do nosso povo, da dificuldade do nosso irmão. Neemias senta. Você imagina que a alegria foi-se embora nesse instante. Ele está abatido, ele senta, ele chora. E ele tem uma terceira atitude, ele ora. E então ele jejuma por alguns dias, diz a palavra. Em oração, ele faz uma das coisas que nem todo crente tem coragem de fazer. Em oração,
Neemias confessa os próprios pecados. Nós temos uma facilidade muito grande em apontarmos o pecado do outro, em ver o pecado do outro. Mas é necessário e fundamental que a gente consiga olhar para os nossos próprios erros e pecados. E o que Neemias faz? Ele confessa os próprios pecados. Ele vai além. Neemias confessa os pecados de si próprio, mas ele também reconhece os pecados do seu povo. Além disso, ele reconhece diante de Deus que a situação está difícil por causa do pecado. É consequência do pecado que está fazendo com que essa dificuldade toda esteja sobre o povo. Aqui, nós vemos Neemias humilhar-se perante o Senhor. Nós, a igreja de Cristo, precisamos confessar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas limitações. Humilharmos perante o Senhor. Quando Neemias toma essa atitude, você vai observar que Deus começa a trabalhar. O Senhor dá condições para Neemias ajudar o seu povo. O abatimento de Neemias é observado pelo rei do qual ele trabalhava. E o Senhor toca no coração, e através do rei abre-se portas para que algo aconteça. Deus coloca no coração de Neemias reedificar os muros de Jerusalém. O povo está sofrendo, o povo está abatido, o povo está sem segurança nenhuma. Então Neemias pode fazer algo, ele pode ir lá trabalhar e reedificar os muros. Aqui começa um propósito de Deus na vida de Neemias. E quando eu falo de propósitos de Deus, o meu coração se enche de alegria. Porque eu me lembro dos propósitos de Deus na minha vida. Eu nasci num lar evangélico, sou filha de pastor, casado com um filho de pastor. Mas, apenas 15 anos atrás, e eu já estou com 50, apenas há 15 anos atrás é que eu vim compreender quais os propósitos de Deus para a minha vida. Até então, a vida era assim, aquela coisa tranquila, boa, família estruturada, crente, nunca saí. Mas um dia eu me dispus, depois de relutar um pouquinho, mas eu me dispus dentro do propósito de Deus, quando eu soube dos propósitos de Deus. E aqui começa então Neemias a compreender os propósitos de Deus para a vida dele. Veja que outros judeus ouviram a mesma história. O povo está em sofrimento, os muros estão rachados. Mas esse mesmo povo não se importou. A mesma notícia, ouvida por pessoas diferentes. Um se importou, sentou, lamentou, chorou, entristeceu, orou, jejuou pela causa. Os outros seguiram a vida. Alguns pontos nós vamos observar, pontos que podem nos ajudar na nossa caminhada diária de cristão. Esses ouviram e nada fizeram. Neemias decide fazer alguma coisa. Era porque ele era capacitado, qualificado? Não. Mas ele tinha algo diferente, nós vamos compreender. Até então, Neemias é o quê? Ele é um copeiro de alto nível. Provavelmente, ele é o melhor que existia no mundo naquele momento. Neemias morava no palácio. Ou seja, ele não tinha uma vida ruim, ele tinha uma vida boa. E aqui entra um sentimento pelo povo, o amor a Jerusalém. E ele resolve então empreender em atividades que não eram suas. Até então ele era copeiro do rei. Mas então ele precisa fazer algo mais. Quando o Senhor me disse: vou eu fechar o teu consultório de psicologia, vou eu te levantar para ministrar a palavra, eu pensei, é impossível. Porque eu era extremamente tímida, e ainda sou. E o que eu pensei quando eu olhei para aquele profeta? Ele deve estar de brincadeira, porque eu nem sei falar em público. De tanta timidez, eu pegava o microfone, eu começava a tremer.
Eu não compreendi naquele momento que o propósito de Deus muda situações e pessoas. Neemias se permite. E a partir desse ponto ele começa a viver uma vida completamente diferente de tudo que ele já viu. Ele começa então a descobrir talentos dos quais ele nunca tinha imaginado. Talentos dados por Deus. Quando eu decido então, depois de muita relutância, dizer sim ao chamado de Deus, quando eu recebi o primeiro convite para fazer uma palestra, a primeira resposta foi não. Mas depois eu cheguei na igreja e estava acontecendo uma escola bíblica com umas 2.500 pessoas. E a pessoa que estava no púlpito olhou para a porta e disse: Deus não aceita não como resposta sua nunca mais. E de repente eu me viro para o meio da igreja e a pessoa que me havia feito o convite, a irmã Keila Leite de Ponta Porã, está assim: e aí? Naquele momento o temor entrou em meu coração e a única coisa que eu consegui fazer era justamente o que eu não queria fazer. Eu disse sim. O desespero tomou conta de mim, porque eu pensava: como é que eu vou fazer uma palestra e falar se eu não sei falar? A minha mãe estava perto e disse: mas ela não sabe falar. E eu falei: eu não sei. O que eu vou fazer? Eu não sei. 2 meses faltavam para aquele dia. A palestra seria no Hotel Barcelona, em Ponta Porã. E eu orei, eu jejuei, eu busquei, não acontecia nada. Eu fui no Sebrae para poder conseguir compreender como é que se monta uma palestra. E eu cheguei lá e descobri que não tinha esse curso. Mas quando eu vou saindo com a cabeça baixa e um pouco triste, um homem está sentado e diz: moça, por que você quer aprender a falar em público? Aí eu parei e falei: moço, porque eu tenho que falar em público daqui a uns dias para um grupo de mulheres. Ele disse: quando você passou, o Senhor colocou em meu coração, ajude ela, faça tudo o que for necessário. Ele disse: eu sou um pastor da igreja presbiteriana. Com isso eu quero te dizer, o Senhor vai levantar alguém. O Senhor vai dar capacidade. Neemias não tinha. Mas a partir desse momento ele tem a vida transformada. Aquele pastor entra em contato com meu esposo e 2 meses trabalhamos juntos. Chegou o dia da palestra. O meu coração parece que explodiu, o medo, o desespero. O que vai ser? Eu não sei. Mas quando me chamaram, vamos ouvir, não era missionária ainda, era psicóloga, Zenilda. E eu me levantei. E eu pensava: eu vou cair, o microfone vai cair, eu vou gaguejar, não vai sair nada. De repente eu pego o microfone e eu cumprimentei as irmãs e comecei a falar. E aí no meu pensamento eu disse: Jesus amado, eu estou falando. E eu olhei para o Sérgio que estava no projetor e ele estava assim. E eu falei: ou está ruim ou está bom, não sei. Continuei falando. Fazem 15 anos que eu decidi aceitar o propósito de Deus. Aquele momento foi um divisor de águas entre vida tranquila e sofrimento, entre comodismo e despertamento para fazer o que for necessário, entre fraqueza e força, entre coragem e desistência. E se eu estou aqui, pode ter certeza, é porque eu tive coragem dada por Deus, é porque eu não desisti, porque o Senhor me sustentou. Neemias recebe então talentos, que quando nós olhamos os homens, as mulheres dos nossos dias, nós não vemos em qualquer pessoa. De repente aquele copeiro começa a se tornar um diplomata. Entra nele uma diplomacia para ele liderar e organizar. Ele consegue ter liderança política, liderança militar. Ele entende de engenharia, de gestão econômica. Ele consegue comunicar-se. Ele consegue ter estratégia. Ele consegue fazer análise comportamental. Que homem brilhante, você pode estar pensando. Não é que o homem era brilhante. Não é que eu sei falar. É que o Senhor tinha um propósito. E quando Ele tem, a coisa acontece. Não há impedimento para o que Deus quer na tua e na minha vida. Não há ninguém que possa impedir. Aqui, ele percebe que quando ele estiver no limite, ele pode recorrer a quem fez o chamado.
No dia em que você chegar no teu limite humano, em que você olhar e disser, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Olha para aquele que trouxe a existência à tua vida. Aquele que te chamou para o propósito do qual você está relutando. Neemias, então, sai de um ambiente de conforto para cumprir o propósito de Deus. E ele então mostra várias potencialidades, não dele, mas dadas por Deus, a fim de quê? De que seja cumprido o propósito de Deus. Essas potencialidades são evidenciadas ao longo do livro de Neemias. E nós podemos perceber que o sucesso de Neemias começou quando? Começou quando ele demonstrou amor ao povo. Então é propiciado pelas competências que Deus deu a ele. E nós? O que sentimos pelo outro que está em sofrimento? Eu já estive em grande sofrimento. Provavelmente muitos dos que aqui já estão também estiveram. Quem está do teu lado, o que fez? Estendeu a mão? Virou as costas? Não importa o que o outro fez. Importa o que eu e você, o que nós faremos com aquele que está precisando. Aqui nós veremos uma sequência de uma história de sucesso. Primeiro vem o amor pelo povo, a descoberta de um propósito, a criação de condições, porque o rei fica sabendo, e vendo a tristeza de Neemias, ele diz, não, te acalme, eu vou criar condições, vou te mandar com tudo que for necessário. Então, a situação começa. Por quê? Porque tem aí uma ação. Teve o amor, teve a descoberta do propósito, teve a condição, teve a ação. Aí então vem o quê? Vem o trabalho. Veja que é uma sequência. Ah, mas as coisas não são tão simples. Na sequência nós vamos ver a reação do inimigo. Não apenas a reação de Neemias, em se despertar, em dizer, eis-me aqui. Mas nós vamos ver a reação do inimigo. Porém, não importa aqui a reação do inimigo, porque Neemias tem algumas atitudes. Vamos observar essa atitude primeiramente, para depois observarmos a do inimigo. Quando o inimigo reage, Neemias também reage. Como? Com medo. Eu vou fugir, eu vou desistir, eu não vou dar conta. Quantas vezes você sentou e chorou? E falou, não preciso disso. Eu não aguento isso. Mas a reação de Neemias é de resistência. Eu e você, nós precisamos de resistência. Neemias tem um foco a partir de aqui. Ele sabe que o Deus que o chamou o fará prosperar. Neemias então tem persistência. Neemias tem uma disciplina muito grande. Neemias tem algo que eu e você precisamos diariamente, ele tem coragem. E Neemias, acima de tudo, tem uma vida de oração. Aqui está a chave do sucesso. A disciplina, a resistência, o foco, a persistência, a coragem, a oração. Quando Neemias inicia esse propósito, aí começa o quê? Começa a fúria do inimigo. Achou que ele ia ficar caladinho? Achou que está tudo certo? Aparece na história um opositor. Aparece um Sambalate. Quantos Sambalates você já teve? Que você diz, Senhor, isso é muito. Sambalate se levanta. Sempre que eu e você nos levantarmos para fazer a obra, haverá essa resistência. Haverá perseguição, haverá oposição. E a oposição dos inimigos não é só no mundo físico, mas entra também na parte espiritual, porque é inevitável que a gente venha a ter as dificuldades quando começamos a fazer a obra. Olhando para Neemias 4, versículo 1. Olha aí, Neemias 4, versículo 1.
Veja que Neemias se levanta com disposição para fazer o chamado. Mas aí começam alguns se levantarem também, porque eles pretendem fazer o quê? Retardar Neemias. Eles não querem que Neemias reedifique os muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos os muros, ardeu em ira. Ele apenas ficou sabendo. Convenhamos, ele não tinha nadinha com isso. Ele já estava lá há um tempão e nada tinha feito. Mas de repente ele fica sabendo, tem alguém fazendo alguma coisa. Você já prestou atenção que é bem assim às vezes? O negócio está ali para fazer, ninguém faz. Aí você vai fazer, aí o outro diz, está fazendo por quê? E você vai dizer, nada, você vai continuar calado, sorrir e vai continuar fazendo. Aqui sucede que Sambalate ouve que alguém está edificando. E o texto vai dizer, ardeu em ira. Gente, Neemias está trabalhando. O sujeito então arde em ira. E se indignou muito. Veja que o texto não diz se indignou um pouquinho. Se indignou muito e escarneceu os judeus. Ele fica com raiva, ele fica com ira, ele fica indignado e ele começa a blasfemar e a falar mal de todos os judeus que ele conhecia na face da terra. Ele não tinha feito. Os muros já estavam lá a serem reconstruídos há algum tempo. Mas ele se incomoda com alguém que vai fazer. Aqui nós temos Sambalate se levantando, Tobias, os amonitas. Juntam-se todos com única finalidade, desviar Neemias do seu propósito. Acha que é fácil manter um propósito? Acha que é fácil manter um chamado? Mas eu venho lhe dizer, é possível sim. É fácil sim, porque o Deus que chamou é quem dá a estrutura, a graça. E você não morre, você continua. Quando você se levantar, esses opositores estarão próprios, com táticas próprias. E as táticas que eles utilizavam contra Neemias passava por coisas terríveis para um ser humano absorver. E provavelmente você já passou por algumas dessas. Eles utilizavam-se da ridicularização, do deboche, da maledicência, da oposição interna e externa. Veja que a oposição também estava dentro do povo. E eu não sei o que é pior, se há oposição lá fora ou a oposição dentro. Mas aqui você vê as armadilhas sendo montadas, as ameaças sobre a vida de Neemias o tempo todo. Porque eles queriam que desmoralizar com mentiras, com fake news, com mensagem de WhatsApp, com mensagens nas redes sociais. É diferente dos nossos dias. Vida de cristão é uma vida diferenciada, onde você não entra para ridicularizar, para debochar, para falar mal, para fazer armadilha, para ameaçar ninguém. Aqui é a igreja de Cristo que se levanta para orar e abençoar, e assim nós teremos a nossa vida também abençoada. Mas naquele momento, há 15 anos, quando eu inicio, quando eu pensava que ia ser muita tranquilidade, algumas situaçõezinhas começam. Sabe aqueles pequenos sambalatezinhos? E eu olhava e falava, gente, isso existe? Até então eu não acreditava, eu não pensava neles. Mas de repente eu começo a olhar e digo, mas eles são terríveis. E situações foram criadas. E serão sempre assim. Porque é o próprio inimigo trabalhando. E eu me lembro de uma situação que doeu muito em mim, na minha família. E em choro, em desgaste, em muita tristeza. Que eu só queria sentar e reclamar e chorar diante de Deus. Eu pensei, não, eu não posso parar. E eu me lembro que eu me levantei, peguei o carro e fui na casa do meu pai. Contei para ele, ele chorou comigo a minha dor. Ele amou. Assim como Neemias chorou com a dor do povo. O meu pai termina de orar, de chorar, e diz, eu tenho um texto para você.
E ele foi lá no livro de Mateus, abra a sua Bíblia, ou coloque na tela. Ele foi: minha filha, eu vou lhe dizer um texto bíblico, para que você nunca se esqueça. Ele leu Mateus 5, versículo 11 e 12. E em lágrimas, ele me disse naquele dia: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Todas as vezes que você, cristão, for injuriado, caluniado, perseguido, se alguém disser que você não vai conseguir, esqueça. Porque a palavra do Senhor é: você vai conseguir sim. A palavra do Senhor é: haverá vitória sim. E ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriares. Eu disse: como assim bem-aventurada? Ele disse: sim. Ele tentou me explicar, assim como o irmão hoje de manhã, passo a passo, para que eu compreendesse. No limite humano você nunca vai compreender algumas coisas, mas no limite espiritual você vai compreender tudo. De repente ele começa essa leitura e eu começo então a compreender. E ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aquela palavra entrou no meu coração e eu disse: exultai e alegrai-vos. E eu falei: Senhor, eu quero alegria no meu coração. Eu não vou morrer, eu não vou desistir. Eu não quero envelhecer, eu não quero ficar amargurada. Eu não quero ficar com o semblante caído. Eu não quero ficar enrugada, cheio de mágoa. Eu quero ficar bonita e feliz. Essa foi uma oração que eu fiz. E a alegria entrou no meu coração. E eu olhava do meu lado, eu via um batalhão. Não de inimigos, mas era de anjos. E quando eu andava sozinha, alguém podia dizer: está sozinha? Não, eu via Deus segurando a minha mão e dizendo: pode ir. Neemias aqui está, em meio a opositores, Sambalate, Tobias, os amonitas e tantos outros. Mas ele não se importa, porque ele sabe quem está com ele. Mas apesar de toda a oposição, Neemias continua firme no seu propósito. E com 52 dias, o muro é concluído. Sabe por que concluiu? Porque Neemias não olhou para o inimigo. Porque Neemias não parou. Porque Neemias não desistiu. Quando nós olhamos os 6 e 3 do livro de Neemias, nós vamos ver que ele não desistiu. Que ele continua, tem tanto papel nessa Bíblia, que ele continua lutando, que ele continua guerreando, ele não desiste, e ele vai à frente. Só que aquilo é pesado, aquilo começa por desgastar, assim como alguns adoecem quando o desgaste é muito grande. Aquele grupo que ouviu, que viu a carta, aquele grupo começou a ficar triste. Entrou naquele grupo um pouco de ansiedade e temor. Mas no coração de Neemias não acontecia nada diferente de confiança em Deus. A tua e a minha confiança não pode ser abalada. Mas vamos compreender o que tinha em Neemias, que era diferencial. E o que pode ter em mim e em você. Neemias tinha uma estrutura emocional diferente de muitos. Neemias tinha uma estrutura espiritual. Qual é a tua estrutura? Emocional, espiritual. Neemias tinha coragem, paciência, fé. O que nós temos? O que nos acompanha? Neemias, então, busca. A única coisa que ele sabe fazer frente às táticas do inimigo, ele busca oração contínua. Ele busca pegar toda a determinação que havia entrado dentro dele, na alma, no coração dele. Ele busca toda a sabedoria e junta isso a uma vida de retidão e de integridade.
Veja quantos pontos nós, os cristãos, precisamos e devemos ter para termos uma vida de sucesso e abençoado, para vencermos e prosseguirmos no propósito de Deus. Neemias então tem determinação, tem oração contínua, tem sabedoria, tem essa vida de retidão e de integridade. O povo de Deus deve empregar-se em buscar as mesmas armas que Neemias buscou para obter sucesso. Quando o sofrimento era grande, eu descobri que a única ferramenta era orar, era contar com amor e cuidado de família, de marido, de pai, de família, irmãos. E ali eu me fortaleci. E o meu pedido era: Senhor, não deixe entrar em meu coração nenhum sentimento, nenhum tipo de mágoa. Me ajuda a perdoar. Eu me lembro de ter feito muitas campanhas para conseguir isso. Aqui está o diferencial. Neemias orava continuamente. E nós estamos orando quando? De vez em quando? Só quando o problema chega? É preciso que seja contínuo. Mas além da oração, da sabedoria, Neemias tinha uma outra arma, ele tinha discernimento espiritual. É a compreensão de algumas coisas que nem todos estão vendo, mas Neemias estava vendo. Quando nós olhamos o 6, versículo 2 de Neemias, coloca aí na tela, 6:2, Sambalat e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Neemias recebe um convite, mas como ele tem prudência, sabedoria, tem uma vida de discernimento espiritual, ele sabe que por trás do convite havia más intenções. Quantos convites você já recebeu? E você teve que parar de dizer: não posso. Eu já tive muitos convites que vieram por telefone. Se você observasse friamente, você dizer: me dei bem, eu vou aceitar. Mas a resposta sempre foi: Deus não me mandou. Essa não é a direção que Deus quer. Mas haverá um preço se você não o fizer. A resposta continuou: eu vou pagar o preço, porque o Deus que estará comigo me fará prosperar. A resposta de Neemias continuava a mesma. Por medo, por falta de coragem, quantas alianças são feitas? Quanto preço o povo paga, o povo de Deus. E quando eu pago um preço, a minha família vai pagar junto. Por isso é importante o posicionamento íntegro. E aqui estamos vendo o posicionamento de Neemias. Sambalat fez um convite, mas não é para a gente juntos nos congregarmos. Tem má intenção nisso. Importante é sabermos distinguir as motivações por trás de uma proposta. Mas além da oração, do discernimento, da sabedoria, Neemias tinha discernimento espiritual e também tinha saúde espiritual. E isso é evidenciado como? Na sua trajetória. Quando nós olhamos para a trajetória de Neemias, nós vemos que ele conscientemente se afasta de tudo aquilo que não é a vontade de Deus, de tudo aquilo que é errado. Deixa eu lhe perguntar uma coisa simples. Quando olham para você e para a tua trajetória, o que estão vendo? Nós somos luz, o diferencial lá fora. Quando olham para mim, para a minha família, para você e para a tua família, o que estão vendo? Aqui nós olhando para Neemias, nós vemos um homem consciente do que é certo, do que é errado. E não venha me dizer que nós, a igreja, não sabemos. Porque nós somos uma igreja ensinada. Essa igreja é uma igreja que conhece Bíblia, que tem excelentes professores. Então sabe o que é certo e o que é errado. Neemias sabia.
Neemias tinha discernimento, tinha saúde emocional e espiritual, e ele se afasta do pecado, daquilo que não agradava ao Senhor. Além disso, Neemias manifestava fruto do Espírito. Quando nós olhamos para a atitude dele, nós vemos fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Você já viu isso em Neemias? É alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Olha para quem está do teu lado e diga assim: o que você vê em mim? Olhando para Neemias, nós vimos um homem cheio de qualificações das quais nós podemos olhar, nos espelhar. Mas quando o seu irmão olha para você, ele fala assim: eu vejo um homem de Deus, um pai íntegro. Eu vejo uma mulher de Deus, prudente, temente. Ou tu vai olhar e falar: Jesus amado, tem misericórdia, eu não quero seguir o que tu faz não, homem. Eu quero ser diferente de tu. Aqui nós vemos comportamento de Neemias sendo referência. Se você não quer desistir dos propósitos de Deus, então dê lugar ao Espírito, para que Ele possa produzir fruto do Espírito em você. Nós precisamos dar o espaço para que Ele consiga trabalhar em nossas vidas. Quando Neemias soube do sofrimento do povo, ele senta e chora. Então isso é o quê? Isso é amor, fruto do Espírito. Ele ama, ele se preocupa. Estamos nós, a igreja, amando almas que estão perecendo. É como se tivesse entrado uma frieza espiritual, e nós olhamos a desgraça alheia e pensamos: não é comigo. Nem vou me meter, porque Deus deve estar atuando e trabalhando nisso aí. Essa frieza não pode fazer parte da vida de um cristão. Além do discernimento, Neemias tem consciência da importância da obra. Por isso ele diz: estou fazendo o quê? Uma obra pequenina, uma obra mais ou menos, é isso? Não, ele diz: estou fazendo uma grande obra. O que você está fazendo, o inimigo pode estar dizendo: é pequenininho, não vai dar em nada, você não vai conseguir. As suas mãos largarão a obra, não se efetuará, mas o Senhor está dizendo: a obra é grande e ela vai prosseguir. A obra é grande e você irá sair vitorioso. Aqui nós vemos Neemias engajado em reconstruir os muros. Eu consigo imaginar Neemias um homem alegre. Veja que o texto começa falando de um homem triste, porque ele viu a situação e chorou. Ele se abateu, mas agora eu consigo ver ele alegre, disposto, animado. E você, cristão, como é que está nessa noite? Está alegre, está disposto, está animado? Está trabalhando muito para cumprir o teu propósito? Neemias estava trabalhando muito. E a psicologia vai descobrir o caminho para a felicidade e nos dizer: passa também por uma vida engajada. Qual é o teu propósito? Uma vida de felicidade passa por uma vida significativa. Tem gente que está sentando, e ali passa o mês, o ano, e diz: o ano foi estranho, né? O ano foi lento, né? Não está lento não, está rápido, é você que não está fazendo nada. Levanta! Há coisas a fazer, há uma reconstrução. No que é que nós estamos engajados? Essa igreja está engajada em almas, em construção. E você faz parte do quê? Qual é o teu propósito? Não podemos deixar que as distrações, que as propostas do inimigo turvem a nossa visão, nos seguem. Precisamos olhar, ter clareza dos propósitos para conseguirmos ter sucesso. Mas temos mais um ponto, e eu quero finalizar em 5 minutos. Eu estou dentro do meu horário, não é isso, pastor? Nós temos então que ter o que Neemias teve: a prudência, a firmeza de propósito e a integridade. Eita, negócio difícil de ter, integridade. Como é bom ter um amigo íntegro. Está aqui o dinheiro, está aqui o pagamento. Neemias tinha integridade. O que é isso? É ser íntegro, é ser inteiro, é ter uma conduta reta,
é ser uma pessoa honesta. Você é um crente honesto? Íntegro? Integridade e fidelidade nem sempre vão agradar. Olha que interessante isso. Deveria agradar a todos, mas não vai. E pode ser que até vai provocar o quê? Perseguições. Está íntegro demais, está santo demais. Não te importe com as perseguições. Os sambalatezinhos sempre vão existir, mas você vai olhar para ele e vai dizer: eita, que ele não sabe o tamanho do meu Deus, que é tão grande. Não te importe com eles, nem com as reuniões, nem com as mensagens que estão sendo enviadas ou foram enviadas. Aqui nós vemos Daniel sendo perseguido, assim como Neemias estava sendo. Daniel também foi perseguido porque por sua integridade. Mas ele manteve o que? A fidelidade, o compromisso com Deus e a oração. Eu quero convidar você a manter a sua integridade, o seu compromisso com Deus, a sua oração em todo tempo. A oração foi a arma que Neemias utilizou-se. E a oração é a arma que nós vamos utilizar para manter a nossa conexão com Deus. Aqui ele finaliza no 6, onde nós finalizamos no 9, dizendo: agora pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Se não for Ele te esforçando e nos esforçando, nós não vamos conseguir. Mas o Senhor esforça. Neemias entra no propósito, a começar pelo amor. Mas ele teve ação, ele teve a oração em todo o tempo. E aí nós vamos ver, finalizando, o livro de Neemias, um livro de reconstrução dos muros, mas também um livro de restauração espiritual de Jerusalém. Não basta reconstruir, tem que restaurar. O muro é construído, Neemias permanece 12 anos, e ele torna-se governador, e ali ele fica realizando várias reformas. O muro está sendo construído. Mas nessa construção física, teve que ter também uma construção espiritual. Teve que haver uma restauração. E eu quero finalizar passando para a igreja o que o Senhor me mostrou há 15 dias atrás. Ele me fez lembrar quando eu comprei a minha casa, uma casa nova. E ele disse: você se lembra a preocupação sua? O que vou levar para dentro da minha casa nova? A mobília, algumas não cabia lá dentro da casa nova. Algumas mobílias eram velhas, não tinha nem condições de serem levadas. Quando você constrói uma casa nova, você quer mobília nova. O que você não puder comprar, você vai tentar restaurar. A restauração espiritual está acontecendo. Mas tem coisas velhas que você insiste em carregar. E o Senhor está dizendo: não traga, não carregue, porque não é útil mais. Mas tem coisas que ainda podem ser utilizadas, leve contigo. Mas limpa, restaura. Eu estou falando da alma e daquilo que nós carregamos dentro da alma, para que tenhamos uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual reconstruída. É preciso escolher o que queremos carregar e o que podemos deixar. Nem tudo pode ser levado para dentro dos muros, para dentro da nova casa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche os teus olhos e eu vou ter que parar. Como está o teu interior? O que está lá dentro nesse instante? Reconstrução, restauração. Tem coisas que estão pesadas, elas estão desgastadas, e você está insistindo em segurar e colocar na bagagem. E nessa noite o Senhor está dizendo: deixa para trás, porque não faz parte mais do novo momento. É preciso ter discernimento espiritual e ouvir e ver o modo como o Senhor está agindo. É um novo tempo.
é uma nova ordem. É o mesmo Deus. O Deus que te fez prosperar e que continua te fazendo prosperar. O Deus que te levantou e que continua contigo, para você não desistir, para você não desanimar. Mas coloca nesse instante a mão em teu coração e diga: Senhor, o que ainda há dentro de mim que precisa ser retirado? Eu não quero mobília velha dentro da casa nova. Aqui é um compromisso seu com Ele. Aqui não tem ninguém que consiga adentrar e atrapalhar. É o teu momento, é a tua fé, é a tua confiança, é a tua oração. Dependendo desse momento, é onde o Senhor o levará. Aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar junto com a tua casa, com a tua família. Diga: Senhor, eis-me aqui. Cria em mim uma resistência, uma coragem, uma firmeza, uma integridade capaz de superar e de vencer. Coragem para olhar para dentro e dizer: isso eu não quero mais sentir, porque isso está travando, está me atrapalhando, está me segurando, está me empurrando para trás. É hora de marchar, é hora de ir para frente, é hora de prosperar, é hora de conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para esse novo momento. Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor. Toma, pois, Pai, cada um dos filhos teus. Toma, Senhor, as nossas vidas e nos faz compreender, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Nos faz compreender, Senhor, os sentimentos que temos. E não nos deixar embaraçar, nem compactuar com nada que vai nos afastar de Ti. Trata, Senhor, os nossos corações. Nos reveste, Pai, de força, de coragem, de integridade, de alegria. Que assim, Pai, possamos sair e buscar os feridos, os machucados e que estão sofrendo. Que possamos, ó Pai, igual Neemias, amar aqueles que precisam. Que possamos, Pai, recuperar, restaurar. Seja conosco, Pai, nos direcionando e nos guiando. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.